Fala galera, meu nome é Alex Tomé, espero que vocês estejam todos muito bem. E esse é um quadro novo que eu estou criando aqui no meu canal do YouTube. Então a minha ideia é trazer perguntas que eu recebo no Instagram e respondê-las aqui em um formato um pouco mais longo, de 30 a 40 minutos. Então se você tiver alguma dúvida também pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder no vídeo da semana que vem. Atrás das câmeras está a Bibi e ela vai fazendo as perguntas. Dá um oi aí, Bibi. Oi. E ela vai fazendo as perguntas que foram enviadas lá no Instagram e a gente vai começar agora. Bibi, por favor, primeira pergunta. Então vamos lá. A primeira pergunta é da Candice e ela pergunta dicas de respiração. Quando que eu me dou conta se eu estou inspirando e expirando pela boca? Tá, legal. É legal a gente pensar por que a gente precisa respirar, né? É óbvio que é pela necessidade de oxigênio, mas por que a gente fica mais ofegante durante a atividade física, a corrida, enfim? É porque você precisa de mais oxigênio, obviamente. Você precisa de oxigênio para gerar energia. Quando a gente gera energia a partir de metabolismo aeróbio, quer dizer que você precisa mandar oxigênio lá para dentro das mitocôndrias que ficam lá no nosso músculo. Para você enviar a quantidade necessária de oxigênio, o corpo precisa captar mais oxigênio. Como é que ele vai fazer isso? Te deixando ofegante. Então, quando você fica mais ofegante, quer dizer que seu corpo está te dizendo assim, eu preciso de mais oxigênio. Respira mais, numa frequência maior. Então, o que você precisa fazer é respirar e dar oxigênio para o corpo. Como você vai dar esse oxigênio para o corpo é indiferente. Pode ser pelo nariz, pode ser pela boca. Eu sei que tem gente que às vezes se respira muito pela boca pode ficar com aquela dorzinha no lado aqui, né? Mas então é muito de se testar. Se eu te falar assim, é melhor respirar pelo nariz ou pela boca? Respira do jeito que dá. Dá um jeito de respirar, dá um jeito de mandar oxigênio. O nosso corpo precisa do oxigênio. Como você vai fazer isso é indiferente. Então não existe uma maneira correta. E se você acha que está muito ofegante, talvez você esteja fazendo um exercício rápido demais, esteja correndo rápido demais. Talvez o que você pode fazer nesse momento, se for um treino leve principalmente, é reduzir um pouco a velocidade e um pouquinho mais devagar. Isso vai fazer com que a sua ofegância diminua, porque a exigência de oxigênio diminui também, e aí então vai ficar um pouco mais fácil de finalizar o exercício. Beleza? Beleza. Aí a próxima pergunta acho que até tem um pouco a ver com isso, que é: caminhar durante a corrida ainda é considerado correr? É a pergunta do Radamés. Não, com certeza é considerado correr. É considerado treino de corrida, né? Caminhar é uma coisa, correr é outra. Mas é muito normal, e eu diria que até em praticamente todos os treinos intervalados, principalmente, o caminhar. Por quê? Quando a gente faz um treinamento e a gente quer atingir uma zona de limiar anaeróbio, por exemplo, ou de VO2 máximo, é uma zona que a gente consegue ficar naquela zona por muito pouco tempo, porque ela é muito intensa. Então o que a gente faz? A gente intervala. Se você ficar um longo tempo na sua faixa de VO2 ou na sua faixa de limiar anaeróbio, quanto mais tempo você ficar lá, mais você vai treinar isso. E isso vai te deixar mais rápido, mais veloz. Só que se a gente for fazer um treino de VO2, por exemplo, você provavelmente não vai conseguir ficar mais do que 3 minutos nessa faixa de VO2, porque ela é realmente muito rápida. Então você vai precisar caminhar, isso é inevitável. Quando você vai ficar numa linha de limiar anaeróbio, a gente consegue ficar até 20, 25, 30 minutos, mas não mais do que isso. Então às vezes você vai ter um intervalo de 2 vezes de 3 km, por exemplo. Você vai estar nessa faixa de limiar e você vai precisar caminhar no meio, porque você precisa descansar para conseguir chegar até o final. E também é muito legal para pessoas que estão começando a correr, né? Então pensa uma pessoa que está começando a correr agora e ela quer fazer um exercício de 30 minutos, por exemplo, mas ela ainda não consegue fazer 30 minutos mesmo que seja leve. Então ela vai alternando entre corrida e caminhada. Quando eu vou prescrever um treino para um aluno meu e eu penso no treino como inteiro, em 1 hora de sessão, eu não separo o que é caminhada, o que é corrida, é 1 hora, é 40 minutos, é 1 hora e meia de sessão. Então, por isso que eu falei que é considerado também corrida, porque eu conto como um esforço de 1 hora e meia, independente do quanto for caminhada, do quanto for corrida. É legal a gente lembrar que se você teve que caminhar, é porque muito provavelmente o exercício foi muito intenso. Então, se você vai fazer um treino leve, talvez você aguente 1 hora correndo sem parar, sem caminhar. Às vezes 1 hora de um treino intervalado, você precisa caminhar. Então, as intensidades são muito mais altas e muito mais baixas quando está caminhando. E quando é leve e é contínuo, é uma faixa
contínua, mais tranquila, que você não precisa caminhar no meio. Então, quando você vai falar, quando você me pergunta, é ainda considerado correr? Eu digo que se está dentro do treino de corrida, faz parte do seu treino. Então, sim, eu consideraria como corrida também. E se a gente se sente meio mal, assim, se sente culpado de caminhar ao invés de correr o tempo inteiro? Até você já comentou sobre corrida de trilha, né? Que corrida de trilha é muito normal a gente caminhar também, né? Então, quando eu pergunto assim, Alex, você está treinando para 93 quilômetros, mas você não vai correr esse tempo todo, né? Gera até um certo deboche, assim, com corredores que caminham durante a corrida, né? Então, a tua percepção então tá de boa, é normal correr e caminhar. Você falou uma coisa muito, muito interessante, né? Eu não falei de trilha, né? Eu corro corrida de trilha e eu tenho vários alunos que também fazem ultramaratonas, até distâncias menores também. E na trilha, nem sempre você consegue correr. E não é só por questões de cansaço físico, também é por questão de terreno, por exemplo. Quando você tem um terreno muito irregular, com buracos, com pedras escorregadias, por exemplo, você vai caminhar. Ou quando tem subidas muito acentuadas, você vai caminhar. Às vezes até com descidas muito acentuadas, você vai caminhar. Quem treina para longas distâncias precisa comer durante o treino, então você vai comer caminhando também. Então por vários momentos você vai precisar caminhar. E isso não diminui, né, a corrida. Eu acho que é bem tranquilo também. A corrida, até o cara que vai ganhar, o cara que vai ficar em primeiro, ele vai caminhar em alguns momentos. Então, pra gente, bem tranquilo também na corrida de trilha. Massa. A próxima pergunta é da Michele e ela quer saber sobre exercícios educativos. Ela não colocou uma pergunta específica, ela disse, poderia falar um pouco mais sobre exercícios educativos? Tá, legal. Exercícios, o nome fala educativos, né? Ele quer educar alguma coisa. Eu tomaria um pouco de cuidado com isso, por quê? A gente não pode colocar todas as pessoas no mesmo padrão de corrida. Porque imagina o seguinte, uma pessoa que pesa 60 quilos e uma pessoa que pesa 90 quilos. Elas vão ter um padrão diferente de corrida. Uma pessoa mede 1,50 m e outra mede 1,80 m. O tamanho da perna é diferente, vai ter um padrão diferente. Uma pessoa corre no pace 4 e outra pessoa corre no pace 7. Existe um padrão diferente também. Então a gente criar um padrão que seja colocar todo mundo no mesmo saco e dizer assim, esse é o melhor padrão de corrida, não é uma boa ideia. Os educativos de corrida visam mudar o seu padrão de corrida. Quando você começa a correr, você corre de uma maneira natural, você não pensa, você vai lá e corre e o seu corpo responde aquilo que você vai fazer. Quando você faz um educativo, você está interferindo na sua mecânica, né? Você chega lá e diz assim, olha, você fazia uma passada de 90 centímetros, agora você vai fazer de 80 centímetros. Isso pode ser benéfico em alguns casos, mas também pode trazer alguns problemas em outros. Imagina uma pessoa que corre há 5 anos do mesmo jeito e você chega e coloca um educativo de corrida para essa pessoa mudar o jeito de correr. Essa pessoa está com o corpo preparado para fazer aquilo que ela fazia há 10 anos. Se você troca isso abruptamente e ela continua fazendo o mesmo volume de treino, ela pode muito facilmente se machucar. Então, tomar cuidado. Eu acho que os educativos eles são interessantes, sim, mas ele tem que ser observado o que você precisa trabalhar, pegar um educativo e interferir pontualmente naquilo. Não é pegar um educativo no YouTube e dizer assim, cara, olha só, esse cara faz esse educativo, vou fazer também. Talvez para aquele cara seja muito bom, mas talvez para você possa até gerar uma lesão. Então, exercícios educativos, geralmente o que a gente vê por aí, né? É o skipping, aquele de joelho para cima, depois o Anfersen, que é o de calcanhar lá na bunda. Então, é uma coisa bem simples assim, que tem que ver se realmente faz sentido para a pessoa que está fazendo. Mas, eles podem ser muito bons, desde que você tenha um objetivo para eles, e aí eles podem realmente trazer benefícios. Eu acho que isso até conversa um pouco com a pergunta da Josi, que é sobre fazer alongamento antes da corrida, depois da corrida, qual que é o melhor alongamento, qual que é o melhor momento de fazer alongamento? Então, o alongamento em si, ele não vai prevenir lesão e ele não vai melhorar desempenho. Então, primeiro precisa entender qual é o objetivo do alongamento, né? Assim como os educativos, alguns alongamentos específicos e pontuais podem ser muito benéficos. O que acontece é que a gente aprendeu a vida inteira que alongamento é muito bom, que alongamento evita lesões, melhora desempenho,
E isso não é verdade. Na ciência a gente não consegue encontrar nada que comprove isso. O que acontece é que quando você faz um alongamento, existe uma conexão lá no nosso cérebro que acaba dando uma sensação de bem-estar muito boa. Então, se você faz um alongamento por 30 segundos que seja, você faz o básico, aquele de se abaixar e encostar a mão na ponta do pé. Quando você levantar, você vai ter uma sensação de bem-estar muito forte, né? E a gente acaba associando isso com melhor de desempenho e evitar lesão. E não é verdade, é só uma sensação de bem-estar mesmo, não é nada além disso. Agora, algumas pessoas têm alguma lesão específica por encurtamento. Aí sim, como por exemplo, lesão no trato iliotibial, que é aquela dorzinha que é do lado do joelho e é bem comum entre corredores. Isso pode ser por falta de flexibilidade da cadeia posterior e também por enfraquecimento do glúteo médio. Então, se nesse caso for falta de flexibilidade, encurtamento, você faz um alongamento específico e você vai melhorar. Então, realmente vai ser muito legal. Agora, a gente tem outras coisas também, que é saúde e qualidade de vida. Então, às vezes você sente que trabalho o dia inteiro sentado com o trapézio lá em cima, sente que as costas estão doendo. Então, às vezes é legal você fazer um alongamento, mas esse alongamento e esse trabalho de flexibilidade, ele pode ser mais direcionado para a saúde e qualidade de vida do que para a corrida em si. E aí, nesse caso, a minha sugestão é fazer uma sessão de treino, de alongamento, em um dia que você não vai correr. Então, vamos supor que você corre terça, quinta e sábado, você pode fazer uma sessão de alongamento de pilates, por exemplo, de yoga, na quarta, que é o dia que você não corre. Então, escolhe um momento do dia para fazer uma sessão de flexibilidade, um dia da semana, desculpa, para fazer uma sessão de flexibilidade que não interfere na sua corrida. Não se preocupe em tenho que alongar antes ou tenho que alongar depois da corrida, porque isso não vai interferir. O que é muito legal e é muito interessante que você tem que fazer é aquecimento, isso sim. Então você vai começar, e a melhor forma de aquecer é fazer aquilo que você vai fazer, só que de uma maneira bem leve. Então, por exemplo, se você vai correr, é legal você dar um trote, até pode pensar em uma caminhada de uns 5 minutos, ou dar um trotezinho bem leve antes de começar a acelerar. Ou se você vai andar de bicicleta, é legal você começar rodando a bicicleta devagarzinho, ou se você vai para a academia e vai fazer um agachamento com peso, faz um agachamento sem peso antes. Então aquece o corpo, isso sim é muito importante, e isso sim evita lesões. Se você começar a correr já de maneira muito intensa, existe uma grande probabilidade de você se machucar, porque o músculo está frio, o fluxo sanguíneo ainda está baixo, as suas articulações não estão lubrificadas o suficiente. Então isso é uma coisa muito interessante. Antes da corrida, dá um trotezinho leve, dá uma caminhada, aquece bem o corpo. Alongamento não é necessário. Aquecimento sim é vital, eu diria. Massa. Tem uma pergunta aqui que é do Thiago, que é: como o treinador lida com alunos que não fazem os treinos? Olha, depende. A primeira coisa que eu tento fazer é entender por que a pessoa não está fazendo o treino. Pensa o seguinte, às vezes eu estou mandando para o cara 6 treinos e ele não está conseguindo fazer nem 3, então ele está se frustrando. E isso é muito legal para pessoas que não têm treinador, que às vezes você coloca na sua agenda assim, eu vou correr todos os dias, e aí chega na quarta-feira e você não correu nenhuma vez ainda. E isso acontece muito com quem está começando a correr. Uma coisa bem legal se fazer é começar de maneira progressiva. Então coloca 2 vezes na semana lá, eu vou correr 2 vezes na semana. Se compromete a fazer 2 treinos de 20 minutos na semana. Depois que você fez isso e está bem estruturado, está bem sólido na sua agenda, vai para 3 vezes, aumenta um pouquinho o tempo. Se a pessoa não está fazendo o treino, é legal entender por que ela não está fazendo o treino, né? Por exemplo, hoje uma aluna minha de João Pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: Alex, aqui está chovendo demais essa semana passada e essa semana, e eu não estou conseguindo treinar. Então olha só, se eu colocar um treino para ela longo, num dia que está chovendo demais, numa época que está chovendo demais, ela não vai fazer, ela vai se frustrar. Então, identificar o porquê que não está fazendo aquele treino. Ou mulheres que estão no período menstrual, eu costumo dividir, né? Eu coloco uma semana regenerativa na semana de ciclo menstrual. Por quê? Porque se eu for pedir para a mulher fazer um treino intenso ou muito longo, num dia de ciclo menstrual, ela não vai conseguir fazer. Porque você vai acabar que o seu corpo não está preparado para isso, o seu corpo está numa fase hormonal diferente.
Então, entender o porquê que a pessoa não está fazendo aquele treino é o principal motivo. E às vezes é de conversar com a pessoa porque a pessoa não criou o hábito, ou está com preguiça, ou às vezes costuma treinar de manhã, mas não está tendo tempo de manhã, ou está muito frio de manhã, então tentar adaptar para treinar à noite. Então encontrar formas da corrida se encaixar na sua agenda mesmo, encontrar uma forma sólida, que você veja assim, cara, realmente isso aqui funciona para mim. Mas isso vai muito da programação, de chegar, da organização pessoal, né? Chegar e olhar e dizer assim, se você deixar para correr quando tiver um tempo, você nunca vai correr. Então se você colocar na sua agenda, olha, terça, quinta e sábado. A terça eu tenho que ir no mercado, tenho que trabalhar e eu tenho que correr. Então você coloca uma tarefa do dia e aí você vai lá e faz. Agora se você pensa assim, terça eu vou correr a hora que eu tiver tempo, vai acabar que você nunca vai ter tempo, você provavelmente não vai treinar. Então é bem interessante essa organização pessoal de agenda. Eu costumo fazer organização no domingo para a semana inteira. Então eu chego na segunda-feira, a primeira coisa de manhã eu abro minha agenda, eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu olho, mesmo que hoje é um dia que tá meio chovendinho e tal, então eu ia treinar de manhã e aí eu vi, cara, tá chovendo, mas então não vou deixar para de tarde. De tarde eu fui porque já tinha passado a chuva, mas você ter essa organização é bem interessante. Se eu tivesse deixado hoje, eu vou a hora que der, eu provavelmente não teria ido. Então organizar e entender o porquê que não está funcionando e porquê que não está treinando, eu acho que é essencial. Essa pergunta também acho que tem a ver com a pergunta do Vinícius, que não consigo fazer os treinos exatamente nos dias que o professor programa e faço os 3 treinos em sequência. Tem um aluno que faz isso, né? É. Então, fazer 3 treinos seguidos ou 3 dias seguidos pode ser prejudicial? Depende muito do nível do aluno. O Vinícius, esse que a Bibi citou, ele é um aluno já antigo, de 7 anos. E eu ri por causa disso, porque esse é a forma com que ele faz. Eu organizo os treinos na semana dele, todo certinho, e aí chega na quinta-feira ele não fez nenhum treino ainda, aí ele faz todos de quinta até domingo. Acaba aglomerando todos os treinos. Ele pode fazer isso, por quê? Porque ele treina há 7, 8 anos e ele inclusive está treinando para uma outra maratona, que são 3 dias de prova seguidos. Então para ele, o corpo dele consegue aguentar isso e ele está preparado psicologicamente também para isso. Uma pessoa que está começando a correr é um caso totalmente diferente, porque quando você corre, você gera um estresse no corpo. Inclusive, quando você termina o treino, você está pior do que quando você começou. E quando eu falo isso, até as pessoas parece estranho, né? As pessoas falam, cara, acho que você falou alguma coisa errada aí. Mas é isso mesmo. Quando você termina o treino, você está pior do que quando você começou. Pensa que quando você termina o treino, você não consegue ter o mesmo desempenho que você teve no começo do treino, porque você estressou o seu corpo. E isso é normal, é isso que a gente busca. A gente estressa o corpo para depois você se alimenta bem, você dorme, o corpo vai regenerar, vai recuperar, vai se fortalecer e aí no próximo treino você está melhor. Então é um ciclo, né? Você estressa, você piora, você recupera, você melhora. E aí você faz outro treino. Estressa, piora, recupera, melhora. E você vai indo e vai subindo e vai melhorando. Então esse é o ciclo de supercompensação. É isso que a gente busca. Porém, se você não dá tempo suficiente para recuperar e o seu corpo ainda não recupera da maneira mais rápida, porque quanto mais experiente você for, mais rápido o seu corpo se recupera. Agora imagina o seguinte, você treinou, você estressou, mas você não deixou o seu corpo recuperar, e você treina de novo, e você não deixou recuperar. E aí vai chegar um momento que você vai estar com o corpo muito estressado, vai estar com uma parte até pode chegar ao overtraining, que é uma coisa que você não consegue mais render, que você se machuca, que você fica desanimado. Então isso pode acontecer com pessoas iniciantes que querem treinar demais. Quando a pessoa começa, percebe que a corrida é muito bom, que traz vários benefícios, a pessoa se sente mais disposta, dorme melhor e acaba exagerando. Então esse exagero vai fatalmente levar a lesões. Agora, se é uma pessoa mais experiente, que corre longas distâncias, corre há muito tempo, não vejo problema em fazer treinos sequenciais. Se você quer treinar todos os dias, uma coisa que pode fazer, que é bem interessante e muito saudável, é você alternar e trocar as modalidades. Por exemplo, segunda corrida, terça musculação, quarta corrida, quinta bike, sexta corrida. Então sempre dá um dia de intervalo, porque o nosso osso,
ele se fortalece com o impacto. Ele vai se fortalecendo aos poucos, né? Então você dá um impacto hoje, deixa ele se recuperar, ele vai estar mais forte. Dá um impacto amanhã, deixa se recuperar, ele vai estar mais forte. Então você vai alternando para chegar lá na frente ele estar muito forte e você poder pensar em segunda, terça corrida, quarta musculação. Quinta e sexta corrida, sábado descansa. Então, aos poucos você vai ficando mais forte, aí você pode colocar 1, 2, 3 dias em sequência. Mas para quem está começando, principalmente, a sugestão é não treinar em sequência, porque é muito provável que vai ter algum tipo de lesão. A Michelle também fez uma outra pergunta falando justamente sobre lesão. Aí eu não sei se você quer falar um pouco mais sobre lesão ou deixar para um vídeo da semana seguinte para falar só sobre lesão. Então, as principais lesões em corredores e algumas formas de evitá-las. Acho que a gente pode fazer mais essa pergunta e aí a gente termina esse vídeo. Eu vou falar principalmente de duas lesões que são as mais comuns na corrida. Uma delas é a canelite, que eu falei agora, que é um problema ósseo a canelite, tá? O que acontece é que quando você dá muito impacto e o osso não está preparado para esse impacto, você acaba criando uma leve lesão no osso. Como eu falei antes, o nosso osso se fortalece com o impacto. Então, se você der esse intervalo suficiente entre um treino e outro, o osso vai se regenerar. Geralmente, quem tem canelite está fazendo um volume de treino muito alto e não está tendo tempo suficiente para recuperar. Também tem uma relação com as fáscias, que a gente tem umas fáscias, sabe quando você compra uma carne de frango, por exemplo, e tem aquela pelezinha branca bem fininha? A gente tem a mesma coisa, são fáscias que recobrem o nosso músculo. E aí tem uma fáscia que passa ali pertinho do osso da canela, que se ela estiver muito colada, muito grudada, pode acontecer de ela também ajudar no processo de canelite. Uma coisa legal de se fazer é liberação miofascial, sabe aquele rolinho, aquele que dói um monte? Então dá para fazer com um rolinho ou até mesmo com uma bolinha de tênis, é uma coisa que dói bastante, mas depois que você faz, você se sente muito bem. Então a canelite, que eu acho que é o principal, é muito comum em iniciantes, porque as pessoas acabam exagerando, não dando tempo suficiente de intervalo entre um treino e outro. E a outra lesão que é muito comum é o do trato iliotibial, que eu falei antes. E geralmente ele está relacionado a treinos muito intensos e encurtamento da cadeia posterior, que é alongamento lá atrás da perna, que é o alongamento clássico, aquele de se abaixar e encostar na ponta do pé, e também o enfraquecimento muscular, músculos fracos. Então a sugestão é, sempre que puder fazer um tipo de fortalecimento, é muito importante. Se não puder ir para academia, pelo menos fazer um fortalecimento de agachamentos, prancha. Os tradicionais, os básicos, eles já são bem eficientes, é por isso que eles são tão tradicionais, por serem muito eficientes. Mas se puder fazer paralelo à corrida, ir para uma academia, para um treinamento funcional, para um pilates, para um crossfit, é sensacional. Músculos mais fortes estabilizam melhor nossas articulações, então a nossa tendência de se machucar é muito menor. E com certeza você vai render mais também. E a musculação, o fortalecimento, ela também traz uma coisa de qualidade de vida. Então pense que você vai no banheiro, você vai sentar no vaso, você está fazendo um agachamento. Então talvez agora você não veja necessidade disso, mas isso é uma coisa que no longo prazo faz muita diferença. Quando você vai lá em cima no armário pegar um saco de arroz, você está fazendo um desenvolvimento, então você está pegando lá. Às vezes pessoas que trabalham sentada podem sentir dor nas costas. Tudo é questão de fortalecimento muscular. Se você tiver músculos fortes, você vai ser uma pessoa que vai viver mais, vai ter mais independência, a sua qualidade de vida agora vai ser muito maior e o seu desempenho na corrida também vai melhorar. Então é uma coisa que traz muitos benefícios, vale muito a pena fazer. Beleza? Beleza. Então é isso, galera. Obrigado por assistir esse vídeo. A gente vai fazer um vídeo igual a esse todas as semanas. A gente também tem vários outros vídeos aqui no canal. No domingo também a gente sempre lança um vídeo que é de uma pergunta específica, que dura aí entre 5 e 10 minutos. E aí é só respondendo uma pergunta. Então também é um outro tipo de vídeo bem legal. Se tiver alguma dúvida e quiser que eu responda aqui, é só deixar nos comentários ou mandar no Instagram que a gente responde por lá também. Beleza? Beijo, até a próxima. Tchau!